a igreja olhará intrépida para o futuro, sem medo, sem resistências, não tem que ficar acuada. E aqui ele faz um contraponto a alguns de seus antecessores que tinham medo da modernidade, que colocavam sempre uma atitude de prevenção. Ele diz: não, devemos também discordar dos profetas das desgraças, que ficam sempre apontando que esse mundo está um horror, que não dá para a gente fazer nada. Bom era o nosso tempo. Não, bom é o seu tempo, porque seu tempo é este. Esse é o seu tempo. É o tempo que nós temos que criar como tempo favorável. Não esperar que o tempo favorável aconteça, como esperavam aqueles: Senhor, dá-nos sinais para fazer algo. E Jesus diz: eu não vou dar nenhum sinal, senão o da rainha do sul. E que fez a rainha do sul, rainha de Sabá, foi ao encontro de Salomão para dele aprender sabedoria, discernimento, pensar, refletir. É isso que é importante. Portanto, devemos discordar dos profetas das desgraças. Por último, ele diz: a Igreja Católica deve ser mãe amorosa de todos, benigna, paciente, cheia de misericórdia e bondade para com os filhos separados. Diálogo com o diferente. Não julgar a partir de nossos valores e nossas perspectivas. Comunicar é entrar em comunhão com o outro, mesmo quando ele pensa diferente de mim. Mas pode ser que, pensando diferente de mim, ele me faça pensar coisas que eu não pensava a respeito de mim mesmo. E é por isso que um grande especialista em Nietzsche, professor Paul Valadier, um padre jesuíta do Instituto Sèvres de Paris, ele vai dizer: pensadores como Nietzsche e outros de sua estirpe, que foram críticos radicais do cristianismo, fazem com que nós tenhamos um olhar mais acurado sobre a nossa forma de ser. Guardadas as diferenças, eles nos ajudam, nos auxiliam a sermos melhores cristãos, a perceber onde nós precisamos mudar, onde nós precisamos melhorar, acertar o passo para efetivamente nos aproximarmos da mensagem evangélica. Enfim, esse é João 23. João Paulo II, cujo pontificado foi um dos mais longos da história, soube se relacionar como nenhum outro com os meios de comunicação social. Alguém duvida disso? Sua expressão corporal. Ele já falava só com o corpo, antes de pronunciar qualquer coisa. Seus gestos, sua fluência em se expressar em diversas línguas, foram instrumentos essenciais daquele que foi reconhecido pelo povo como o Papa missionário de santidade peregrina. O teólogo Fernando Altmaier, na família cristã, anterior a este número, que agora vocês terão em mãos, diz: João Paulo II representa a santidade do modelo da cristandade que resiste aos impérios e ao ateísmo surdo e antidemocrático. Fecha aspas. De espírito corajoso, João Paulo II impressionava pela presença. E aí eu me lembrei, quando eu estudante na Europa, e ali estava de passagem pelo Pio Brasileiro, por 6 meses para aprender o italiano e também fazer algumas pesquisas, precisava de alguém que tocava violão numa missa privada, na capela privada do Papa, para comemorar os 80 anos de nascimento do cardeal Agnello Rossi. Isso era 93. E eu estava ali, então não tinha ninguém que tocava violão. Eu disse: toca. Eu não era habitante e morador efetivo da casa, é um privilégio, somente 40 padres podiam estar ali. Mas eu, porque tocava, essa é a vantagem de tocar um instrumento, não é? Sempre tem um espaço para você, sempre se cria um espaço para você. Lá fui eu tocar para o Papa João Paulo II numa missa privada. Me lembro que nós entramos, o Papa estava sentado de costas, meditando, eram 6 horas da manhã, e ele estava com a cabecinha branca. Eu já senti um arrepio. É incrível o que emana
Lógico, como diz Lacan, emana de todo o aparato, de todo o simbolismo desta pessoa. E, enfim, quando entrei na capela, já comecei a me arrepiar. Eis que esse homem, que já diziam estava doente em 93 por causa do câncer, né, decorrido do acidente, né, da tentativa de assassinato dele, em 13 de maio de 81, e foi lá nesse dia, quando o cardeal me pediu para ir à Sé, como todos os jovens, rezar pela saúde do Papa. Foi lá que, num primeiro momento, falei: puxa vida, tem alguma coisa errada comigo, eu queria estar aí no meio deles. Foi assim que algumas coisas me ligaram a essa pessoa, e com o Pastoral da Juventude o recebemos no Campo de Marte, mas agora eu estava pertinho dele, ia tocar para ele. E ele se levanta, era impressionante a força desse homem, um forte, se vira, começa a se paramentar e começa a conversar conosco espontaneamente em bom português, perguntando como nós estávamos. João Paulo II sabia se fazer próximo. Ponto. O Papa Francisco fala na sua mensagem da parábola do samaritano. E a questão ali do bom samaritano é: quem é que se fez próximo daquele que estava à margem? João Paulo II sabia se fazer próximo. Esses dois santos exprimem de forma vigorosa a tônica da mensagem do Papa Francisco. E aí eu cito o Papa Francisco nessa mensagem. Entre uma igreja acidentada que sai pela estrada e uma igreja doente de autorreferencialidade, não hesito em preferir a primeira. Ambos, à sua maneira, João 23 e também João Paulo II, buscaram sair, procuraram saídas para o anúncio do Evangelho. E eu quero me ater então ao teor dessa mensagem. Para alcançarmos a profundidade das palavras de Francisco, faz-se necessário recorrer à exortação apostólica pós-sinodal. Né? Qual é o nome dela? Evangelii Gaudium, ou Evangelho da Alegria. Né? Ou melhor, a alegria do Evangelho. Né? A alegria do Evangelho. Dirigida a toda a igreja em 24 de novembro de 2013. Eu peguei simplesmente alguns pontos do capítulo 5º, porque este capítulo 5º me toca particularmente, porque ele é o último capítulo, onde ele vai falar da missão, mas a missão movida pela ação do Espírito. Nesse capítulo, o Papa aponta para a necessidade dos evangelizadores se abrirem à ação do Espírito Santo a fim de anunciarem a novidade do Evangelho com ousadia. Mas ele coloca entre parênteses parresia. Bom, quem utilizou essa expressão no Novo Testamento foi Paulo. Que eu possa pregar com ousadia. A palavra utilizada é parresia. Parresia é franco falar. A palavra verdadeira, o falar veraz. Eu estou ao menos estudando durante 4 anos sobre parresia. E que quando eu li isso na mensagem, me tocou profundamente. Tenho feito parte do grupo de pesquisas Michel Foucault, da PUC São Paulo, onde esse filósofo francês, preocupado com a formação de uma subjetividade ética enquanto resposta aos desafios de sociedades disciplinares e de controle que dominam e nos tornam dóceis, úteis, submissos, sujeitados, ele se volta para o estudo da tradição clássica desta palavra parresia, que quer dizer franco falar, coragem da verdade. Cursos de 1982, curso de 1983, curso de 1984. Ora, é importantíssimo quando ele fala, o Papa Francisco, do anúncio do Evangelho com ousadia, mas que no fundo é com parresia, é que não há anúncio efetivo se não for de uma convicção profunda, se aquilo que você está anunciando não seja a transmissão de uma experiência de vida. Ninguém convence ninguém se essa mensagem não se fizer carne na sua vida. Você não é um símbolo que soa.
Você não é um sino que toca. A palavra tem que se fazer carne em você. E se ela não está sendo carne em você, você comece então a repensar o anúncio dessa palavra, ou primeiramente, o que ela está reverberando em mim? Momento de interiorização, momento de contemplação, momento de retraimento e de distanciamento das coisas que fazemos, que efetivamente se traduz em oração. O que essa palavra tem feito na minha vida? Enfim, o Papa vai dizer, não é? Este anúncio deve encontrar seu esteio na ação do Espírito, que se exprime por uma moção interior que impele, motiva, encoraja e dá sentido à ação pessoal e comunitária. Tal moção só é possível pela articulação entre oração e trabalho, é o que eu falava para vocês. O célebre adágio ora et labora é retomado sob uma nova ótica a partir de Francisco, dando ênfase a uma oração encarnada que foge a toda espiritualidade intimista e individualista. Oração não é para eu ficar só com Deus, também tem isto. Mas se este meu ficar com Deus não se traduz numa alegria de comunicar aos outros este encontro com Jesus, como aconteceu com a samaritana, não tem sentido. Nós vamos continuar indo ao poço de Jacó com o nosso pote para beber mais e mais e mais. É preciso que este encontro seja um encontro verdadeiro. Para tanto, Francisco se volta para a prática dos primeiros cristãos que se mantiveram transbordantes de alegria, cheios de coragem, incansáveis no anúncio e capazes de uma grande resistência ativa. São fortes essas palavras da mensagem, que nós temos que perceber que está presente na exortação apostólica à alegria do Evangelho, mas que ressoa na mensagem do 48º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Cruzem esses dois documentos para beberem melhor da mensagem que o Papa dirige a todos nós, ao mundo inteiro. Segundo Francisco, os desafios que encontramos para anunciar a boa nova de Jesus não são menos difíceis do que foram os dos primeiros apóstolos, uma vez que o contexto do Império Romano não era nada favorável à luta pela justiça nem à defesa da dignidade humana. Trata-se apenas de um contexto diferente. Nesse capítulo, nesse 5º capítulo, Francisco nos convida a contemplar a forma como os santos enfrentaram as dificuldades próprias do seu tempo. Se não para imitá-los, ao menos para nela nos inspirarmos, no anúncio do Evangelho. E eu vou apresentar para vocês alguns elementos importantes. Primeiro, relação amorosa com a pessoa de Jesus que nos impele a falar aos outros da pessoa amada. Eu tenho que ser um apaixonado constante por Jesus. Mesmo nos anos difíceis em que ele se transforma em objeto de estudo, na teologia, na filosofia. Porque essa é a grande questão para aqueles que estudam. O contato amoroso, a proximidade que nos levaram à vida religiosa, os anos de estudo e de formação nos transformam, ou melhor, transformam a pessoa de Jesus em objeto necessário, um distanciamento necessário para conhecê-lo melhor. Mas o problema é a volta. Como é que depois deste movimento eu consigo ter de novo a proximidade com a pessoa de Jesus? Aí a gente precisa ter os olhos, o sentido, a vida aflorada na sensação que percebe, na percepção. E é por isso que eu coloco este movimento de reunião com o Cristo de forma amorosa e com grande profundidade no livro Coração Desnudo. A experiência da proximidade iminente da morte do meu pai fez com que eu tocasse a minha própria morte. E aí eu tive que encontrar as sínteses da minha vida. Afinal de contas, no que eu estou me constituindo? Afinal de contas, quem é este Edélcio que é padre, filho, irmão, professor, aluno? Quem é? Eu precisava, no momento em que estava buscando a verdade na minha dissertação de mestrado em teologia, que
O título era A Busca da Verdade. Qual é a minha verdade? Porque diante da morte não existem respostas futuras. É agora ou não mais. E foi justamente a partir dessa experiência que eu encontrei de novo aquele Cristo que me foi dado a partir da paixão do meu Pai. A paixão do meu Pai me fez renascer. A paixão do meu Pai me deixou transfigurado. Enfim, tudo isso me coloca naquele que motivou minha vocação, mas é a vida que me fez entender melhor que paixão é essa por Jesus e que vida que emana dele. Segundo, o prazer espiritual de ser povo, diz Francisco, de estar próximo da vida das pessoas. A missão é uma paixão por Jesus e simultaneamente uma paixão pelo povo. Não dá para pensar diferente. É o que faz a samaritana. Eu preciso falar para vocês que esse homem sabe tudo de mim. Eu preciso falar para vocês o que ele falou da minha vida. Não tem outro dinamismo de quem tem uma intimidade com Jesus do que o transbordamento, porque é uma experiência de amor tão forte que transborda. Eu lembro do Salmo 22, meu cálice transborda de alegria. Não tem outra coisa do que louvar. E por isso, naquele momento, diante da morte, eu disse, pegando as palavras de Zaratustra de Nietzsche, como a abelha que acumula o mel em excesso, eu preciso de mãos que para mim se estendam. E as cartas que contém, não é, este livro, foram os instrumentos dessa doação. Enfim, terceiro elemento. Ação misteriosa do ressuscitado e do seu espírito, face mystère. É importante que entendamos que não queremos que somente atue em nós as nossas próprias forças, mas que nós também não descremos delas. Às vezes, nos desencorajamos porque não nos achamos forte o bastante para modificar o que precisa ser modificado, esquecendo-nos que quando os primeiros discípulos saíram a pregar, o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra. Então, num primeiro momento, acho-me fraco, mas esqueço que eu não estou só, que a força do Espírito do Senhor caminha comigo. E, ao mesmo tempo, não sou tão fraco bastante a ponto de não poder transformar as coisas que precisam ser modificadas. É um movimento aqui circular. E aqui, efetivamente, se dá manter acesa do primeiro amor. Apocalipse, carta a Laodiceia, onde está teu primeiro amor? E esse primeiro amor, ele só se faz presente na alegria do Evangelho, é no contato com a pessoa de Jesus, que se dá de forma mais plena, junto ao outro, no meio do povo. E, sobretudo, no meio daqueles que geralmente são esquecidos. Numa das cartas, que eu redijo, depois aí já meu pai, já morto, mas aí eu converso com meu pai, tenho encontros com meu pai ressuscitado, é isso que está presente também no livro. Eu falo de uma das cartas que li a uma senhora que há 15 anos, depois que eu saí, 10 anos depois que eu saí da paróquia, São Paulo Apóstolo, lá na Moca, às 8 horas da manhã no sábado, me liga para saber como é que eu estou e também minha família. 8 horas, eu já sabia, tocava o telefone, dona Zenaide. E a essa senhora, um dia eu levei uma das cartas e sentei com ela e disse, agora, dona Zenaide, não é a senhora que vai confessar? Porque eu tinha que cada mês, um mês e meio, visitá-la, porque ela ficava chorosa, porque a família toda nos Estados Unidos, filha, genro, os filhos da filha, os netos, ela não tinha mais ninguém aqui, a não ser a comunidade e esse que ela acolheu como filho. E naquele dia eu disse, agora, dona Zanete, sou eu que vou confessar para a senhora, eu vou ler uma carta que eu escrevi para o meu pai. E contei uma carta, e nessa carta também tem momentos assim, de humor, de alegria. Aí ela começou a rir e ela dizia assim, igualzinho como meu pai fazia comigo na roça. E ela puxou a perninha dela assim para o peito e foi para trás do sofá e voltou rindo. E aquilo foi um flash para mim, um outro flash. Quando ao sair da casa dela, dei um tchau, porque ia ter que ir também para a casa de minha mãe. Aí eu parei, pensei, puxa vida,
preciso pouco para fazer alguém efetivamente feliz. Compreender esses pequenos gestos que efetivamente transformam a vida de alguém, que valorizam alguém, isto faz parte de uma cultura do encontro. Não é só falar. Começa a partir das pequenas coisas. Reverbera em grandes coisas. E aí eu lembro dos estudos de Foucault, onde ele fala do imperador Marco Aurélio, que quase para assumir o Império de Roma, foi trabalhar no campo, na vindima, para colher as uvas, pisá-las com os pés, conversar com os agricultores. E ele dizia, eu faço isso porque é no campo que eu entro em contato com aquilo que é o mais essencial da vida humana. E se eu não souber o que é mais essencial, eu não poderei governar com justiça o meu império. E é a maneira de falar com seus empregados, é a maneira de se relacionar com as pessoas com as quais ele se encontrava, que vai lhe dar a riqueza de ser, em sua época, o único imperador que não morreu assassinado. O único que não foi envenenado. E o único que foi super respeitado. Porque soube ir ao encontro do outro. Entender? Não vamos colocá-lo como modelo. Mas entender alguém que, estando lá em cima, sabe que, para ser justo, governar os outros com justiça, precisa saber governar a si mesmo. Sua maneira de falar, sua maneira de se relacionar, sua maneira de ir ao encontro do outro que está efetivamente próximo. E aqui que é o ponto, não é, que nós vamos logo em seguida tocar, da mensagem de Francisco, que as redes sociais nos aproximam, mas ao mesmo tempo alimentam um distanciamento real entre nós. Mas isso eu vou voltar daqui a pouquinho. Último ponto. É preciso combater a assédia. Quando eu li esse termo, eu não lembrava do que era assédia. Aí eu fui lá não sou só eu que de vez em quando uso umas palavras difíceis. É interessante porque eu estou fazendo propaganda do livro, não sei se vocês já perceberam, né? Mas é interessante que, num determinado momento, eu coloquei esse livro na mão de várias pessoas simples, criança. Queria saber o que as pessoas pensavam daquilo que eu tinha escrito. E algumas diziam assim, as primeiras páginas está sendo difícil, eu preciso deixar um dicionário do lado, né? Porque eu utilizo, obviamente, na introdução, porque eu também tenho que falar para os meus colegas da academia. Não é usual um professor de teologia escrever de forma literária coisas profundas, mas de uma linguagem mais fluente, sem as citações, não é? Sem as referências, sem o rigor. Afinal de contas, diante da morte, não dá para eu ficar preocupado com as referências, com as citações, com as vírgulas. Eu tinha que dizer. É assim que alguns vão precisar do dicionário e outros vão à mensagem que mais lhe interessa, que pode dela enriquecer a sua própria vida. Então eu fui também querer entender com o meu dicionário do lado o que era assédia que me dizia Francisco. E aí eu fui ver que é aquele desânimo que a irmã colocou lá, não é? Das tentações. É perder essa alegria. Ai meu Deus, as coisas não mudam mesmo, tudo está perdido. Não. Francisco está dizendo, no meio deste mundo, que se comunica numa velocidade tal, há um espaço para o encontro real que nós precisamos ocupá-lo. E nós não estamos ocupando de uma forma criativa. Como fazer isso? Enfim, ele vai dizer, é preciso, portanto, a intercessão, que nós intercedamos uns pelos outros, não somos autossuficientes. Este encontro é importante para que a gente pense juntos, para que a gente beba alguns elementos que eu posso, na minha comunidade, também fazer frutificar. Somente à luz desses ensinamentos é que podemos compreender a insistência de Francisco em fazer da parábola do bom samaritano o ícone de uma comunicação a serviço de uma autêntica cultura do encontro, por meio da qual derramamos sobre as feridas, diz ele, o azeite perfumado pela solidariedade na dor. É linda essa expressão. E o vinho da alegria pela realização da partilha. Essa cultura do encontro é o sim característico da potência afirmativa, que precede os necessários nãos
dirigidos aos mecanismos de morte que se opõem às diversas formas de vida. Muito embora o acesso à internet possa oferecer maiores possibilidades de encontro e de solidariedades entre todos, haja vista a articulação das mulheres no Oriente Médio por melhores condições de estudo e de trabalho via redes sociais. A rede social não é um instrumento nocivo. Ela é um instrumento efetivamente importante para aglutinar. Veja o que aconteceu no Brasil em junho passado. E isto foram os encontros realizados via internet. Mas, no entanto, é preciso que a gente tome atenção, segundo Francisco, sobre dois aspectos problemáticos. A velocidade da informação que supera a nossa capacidade de reflexão e discernimento. Nós vivemos uma cultura de informação. Informação. Te dá informação que você nem tem tempo para elaborar, para que aquilo se faça efetivamente carne em você. É preciso ter uma memória seletiva para dizer isso eu vou pegar e vou trabalhar agora. Do contrário, a gente fica escravo de e-mails e das redes sociais. Porque é uma solicitação que a todo tempo você responda. E o pior é que nós acabamos respondendo frases tão banais. E aí eu me lembro um jantar de uns professores que saíram depois de uma semana de estudos. Vamos jantar juntos? Vamos jantar. Aí, de repente, uma professora que é muito antenada na parte de rede social, fotografou os pratos e tal, e aí disse assim, estou aqui. Eu falei, eu não quero que ninguém saiba. Quantos seguidores você tem no seu Twitter? Eu não quero saber que eles saibam que eu estou aqui com vocês jantando. Eu quero privacidade. Eu não quero publicidade. Por que essa obrigação da gente partilhar aos outros tudo o que a gente faz? Aliás, diz Foucault, é uma cultura da exposição exacerbada, porque nos expondo em tudo é mais fácil do outro ter controle sobre nós, saber onde vamos, o que fazemos e o que desejamos, sobretudo desejo. E para ter o controle sobre alguém, você precisa conhecer os desejos. Por isso que nossa sociedade é tão erotizada. Porque não existe desejo mais escondido do que os desejos sexuais. E quando a gente expõe isso, você está expondo o mais íntimo. E todo o resto vem por acréscimo. Cuidado com essa sociedade que nos quer cada vez mais expostos. Porque elas também querem saber nossos desejos. E até para mudá-los, em função do lucro. Até um pouco tempo, não se podia comer ovo. Porque o ovo foi discriminado da dieta. Colesterol, não é? Agora descobriram que a clara do ovo é ótima para Alzheimer. Come-se ovo. A gente vai onde pedem para a gente ir. Toma um medicamento que é da crista da onda. Somos controlados e não sabemos. E tudo isso através da exposição. E eu disse, eu já tenho 4 e-mails, ainda vou ter Facebook, vou ter... Tudo bem, então tenho que... Mas é duro ler tudo isso. Então qual é o tempo para a leitura? Qual é o tempo para a reflexão? Qual é o tempo para a produção de um texto? Terminando, Irmã Celeste, não quero constranger essa reunião tão querida. Mas eu diria, para finalizar, que é notável perceber que apesar do desenvolvimento cada vez maior dos meios de transporte e das tecnologias de comunicação, a aproximação proporcionada por eles não foi capaz de diminuir as divisões entre os povos e nações, vide a Crimeia e a Rússia, e também o desnível econômico entre o luxo dos mais ricos e a miséria dos mais pobres. E são múltiplas as formas de exclusão, marginalização e pobreza. Essa comunicação não consegue ou não está conseguindo diminuir essas distâncias. Para terminar, assim, segundo o Papa, não basta circular pelas estradas digitais, mas é necessário que essa conexão seja acompanhada pelo encontro verdadeiro. Pois somente a convivência corporal nos fará sentir com o outro, perceber o cheiro, a textura, o gosto, os sons, sejam eles bons ou ruins. Só perceberei que é nocivo à saúde habitar num bairro, na proximidade de um depósito de lixo, quando sinto o cheiro de churume no ar. Eu celebrei numa comunidade da periferia, lá na Semana Santa, Jardim Santo André, pobre, toda noite, um cheiro insuportável do lixo queimando. Sabe o que é celebrar
a vigília com enjoo, e eu pensei, eu estou aqui para celebrar por 3 horas. Este povo vive aqui todos os dias do ano. Só vou saber que aquilo é incômodo e que eu também tenho que ser alguém para lutar contra isso, se eu me desloco efetivamente. Por isso que a opção preferencial pelos pobres pedia deslocamento, pedia proximidade, pedia mudar de local social. Porque só pensar, só olhar via meios virtuais não me dá o sentido ou a sensação do cheiro, dos sons, daquilo que é bom ou daquilo que é ruim. E é nesse contexto que o Papa apresenta a seguinte questão: como é possível lançar mão das redes sociais sem descurar dos encontros reais? Como uma dimensão pode auxiliar a outra? Ponto. Eu deixo a questão para a gente voltar depois do intervalo. Obrigado, gente.